Deus está te dando 3 livramentos: livramento na família, livramento na saúde e livramento nas finanças. 3 grandes livramentos o Senhor está entregando para você através desta oração. E o nome desta oração se chama a oração dos 3 grandes livramentos de Deus. Eu vou estar orando ao Senhor para que o Senhor te livre de todo o mal na sua família, na sua saúde e nas suas finanças, e que em todas as áreas livramentos dos céus possam ser realizados na tua vida. É muito forte o que Deus vai fazer através desta oração. E eu farei 2 orações, e nessas 2 orações pedirei ao Senhor que Ele te conceda esses 3 grandes livramentos todos os dias na sua vida. Amém? E eu quero cumprimentar todos vocês com uma boa noite, na presença do Espírito Santo da verdade. Minha amada família de oração, juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e que os livramentos do Senhor alcance você em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se gratuitamente, faça a sua inscrição, acompanhe as orações do canal, estarei te ajudando, guiando você através das orações, ajudando você, te dando apoio espiritual com as orações aqui do canal. Então se inscreva e venha fazer parte desse exército de oração. Confirma no botão gostei, peço isso a todos, clique em gostei. Se você estiver assistindo pela TV, pega o seu celular, entra no canal, confirma o gostei e digita a frase da sua vitória: eu recebo o livramento de Deus. Coloca essa frase profética aqui nos comentários: eu recebo o livramento de Deus. Se você crê que o livramento de Deus chegou para você, então confirma aqui escrevendo: eu recebo o livramento de Deus. Nesse momento vamos fazer a nossa primeira oração, que será uma oração de agradecimento a Deus. Mas nesta oração eu vou clamar ao Senhor que o Senhor te dê livramento e abençoe a sua vida. E estarei também trazendo uma palavra profética de livramento do céu para a sua vida. Então são 3 livramentos que Deus está concedendo para você por intermédio desta oração. Primeiro livramento, livramento na família. Deus está livrando você, livrando a sua família de todos os males, de todo o mal. O segundo livramento, livramento na saúde. Se por acaso houver enfermidade, a enfermidade vai sair em nome de Jesus. Se por acaso alguma enfermidade está para acontecer, Deus vai neutralizar, porque tem essa também. Existem enfermidades que existem na pessoa, e existem enfermidades que daqui a 1 ano, 2 anos, pode acontecer na vida da pessoa. Mas Deus está neutralizando e não permitirá que a doença chegue no seu lar, na sua casa. Então o segundo livramento é o livramento na área da saúde. E o terceiro livramento que Deus está te dando nesta oração é o livramento financeiro. Ou seja, dívidas pagas, contas pagas, prosperidade e dinheiro rendendo na sua conta, em nome de Jesus. Amém? Deus vai fazer render o seu dinheiro. Prova bíblica: a Bíblia fala que tinha uma multidão que precisava de alimento e havia ali 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Orou, agradeceu e aconteceu o fenômeno, o sobrenatural, a multiplicação. E Jesus começou a repartir o pão, entregar os peixes, e quando pensa que não, toda aquela multidão foi alimentada e ainda sobrou 12 cestos completamente cheios de alimento. Olha só, Jesus poderia simplesmente alimentar aquela multidão
A multidão iria comer aquele alimento, o pão e o peixe, voltaria para sua casa e ponto final. Mas o que Jesus fez? Jesus alimentou a multidão e a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos completamente cheios. Ou seja, Deus multiplicou e fez render, fez sobrar, e com certeza aquela sobra, que não foi pouco, foi 12 cestos cheios, serviu para outros dias. Assim diz o Senhor para o teu coração, para a tua vida: vou fazer render o teu salário, vou fazer render as tuas finanças, e ainda sobrará 12 cestos cheios para a tua casa, para a tua vida. Quantos crê nesta palavra e toma posse? Digita aí: eu recebo o livramento de Deus. Amém? Então esses são os 3 livramentos do Senhor para a sua vida hoje. Livramento na família: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Livramento na saúde: o Senhor te visita com curas, restaurando a sua saúde e impedindo de doenças chegar na sua casa. E número 3, livramento financeiro: prosperidade dentro do teu lar. Agora deixa eu te pedir uma coisa: assim que terminar esta oração, pega esta oração e manda para 3 pessoas. 3 pessoas que você deseja o bem, 3 pessoas que você deseja que receba também esses livramentos. Pastor Bruno, eu quero que mais pessoas recebam o livramento. Então manda para mais pessoas. Coloca também nos status do seu WhatsApp, nos status do seu Instagram. Livramento acontece quando nós compartilhamos a bênção. E esta oração é uma bênção e você tem o dever de compartilhar. Você tem a obrigação diante de Deus de compartilhar nos status do seu WhatsApp as orações. É uma obrigação, pastor? É. Porque quando a gente compartilha a nossa fé aumenta. Quando nós compartilhamos a nossa fé, Deus nos recompensa com vitória. Você quer vitória da parte de Deus? Então você precisa compartilhar a fé. E a forma de você compartilhar a fé é enviando também as orações do canal. Você está sendo uma missionária de Deus. Você está cumprindo o ID de Deus, um missionário do Senhor. Deus nos deu uma ordem: vá por todo mundo e pregue a palavra de Deus. É uma ordem do Pai. E se você não consegue pregar para alguém, você pode pegar a oração e mandar para alguém. E esse alguém receberá a pregação da palavra. Por intermédio de você, você vai ser um canal de bênção na vida daquela pessoa que você compartilhou a oração. E você que chegou aqui no canal e não me conhece, eu sou o pastor Bruno Souza. Venho ajudando milhões de pessoas através das orações, através da palavra de Deus. Aqui no canal são mais de 2 milhões de inscritos que receberam a palavra, receberam o alimento do céu. Milhares de pessoas todos os dias são alimentadas pela palavra de Deus e pela oração. Venha fazer parte dessa família, se inscreva gratuitamente no canal e vamos nessa jornada de fé. Eu, pastor Bruno, estarei orando por sua vida, intercedendo por tua alma. Então venha nessa jornada de fé. Amém, povo de Deus? Confirma também o seu gostei e toma posse desse livramento do Senhor na tua vida. Vamos orar nesse instante, com o coração repleto de fé. Vamos fazer a nossa primeira oração. Oremos ao Senhor. Boa noite, Espírito Santo da verdade. Na tua presença aqui estamos para receber os 3 livramentos do céu. Livramento da família: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Livramento na saúde: o Senhor visita a saúde do teu povo e impede que doenças se aproximem da casa e da família dela. Livramento financeiro: o Senhor vai fazer render e multiplicar na mesa, na geladeira. O Senhor fará multiplicar no guarda-roupa, na conta bancária. O Senhor fará render, assim como o Senhor fez render
na vida dos discípulos, a multidão foi alimentada e ainda sobrou 12 cestos cheios de mantimento. E na tua presença aqui estamos, Senhor, para interceder por esses 3 livramentos sobre a vida do teu povo. Vem, Senhor Deus, com o teu poder, vem com a tua glória, com o teu fogo consumidor e queima todo o mal, queima todo o impedimento, queima as obras das trevas. Deus, em nome de Jesus, que todo o mal seja anulado, dissipado, cancelado agora, nesse exato momento, e que a tua bênção prevaleça, permaneça na vida de cada fiel, na vida de cada um que faz parte desse exército de oração, que faz parte desse grupo de oração aqui no canal, porque juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Então libera sobre a vida desta pessoa uma bênção especial, uma bênção do céu, uma bênção que só o Senhor pode entregar. Deus, em nome de Jesus, o inimigo se levanta de um lado, mas o Senhor se levanta de outro lado e derruba o adversário. Então nós te pedimos que toda obra de feitiçaria, que toda obra de bruxaria, que toda obra maligna, que toda obra perversa, que toda palavra contrária seja repreendida agora, seja cancelada agora toda a obra do mal. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai Celestial, envia os teus anjos protetores, envia os teus anjos guardiões com espada de fogo na mão, e que esses anjos corte os laços no céu, corte os laços na terra, corte os laços nas estradas, dentro das casas, dentro das famílias. Laços da morte sejam quebrados agora, laços de acidente sejam cancelados nesse momento, laços de doença sejam desfeitos neste instante, laços do mal sejam quebrados, anulados, cancelados, desfeitos agora. Agora, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, livramento na família, livramento na saúde, livramento nas finanças. Para a glória do teu nome eu oro e te peço a proteção do céu, a proteção do teu Santo Espírito, a proteção do Senhor sobre cada vida e sobre cada família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos. Assim seja. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Palavra profética para você na noite de hoje, palavra de livramento. Diz assim a palavra de Deus no Salmos 34, verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor faz o quê? O Senhor livra, oh glória, o Senhor livra de todas. Redobre sua atenção aqui, pelo amor de Deus. Muitas são as aflições do justo. Em nenhum momento Deus nos engana. Em nenhum momento Deus vai mentir para nós. Deus, ele nunca mentiu e jamais mentirá. Por quê? Porque ele é a verdade. Ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então não existe mentiras. Então Deus está falando a realidade para nós. E qual é a realidade? A realidade é essa: muitas são as aflições que o justo passa. Deus não está escondendo de nós essa verdade. Ele está falando: olha, o justo passa por muitas aflições. Mas ao mesmo tempo que Deus está dizendo que o justo passa por aflições, Deus, ele também diz:
mas o Senhor livra de todas. Bem que é verdade que o justo passa por muitas aflições, mas Deus está falando: não prevalecerá a aflição sobre a tua vida. Você pode passar por uma aflição? Pode, mas Deus está dando a garantia: eu te dou livramento, eu te dou livramento, eu te dou livramento. Existem pessoas que estão passando aflição na família, mas Deus está dizendo: eu te livro desta aflição familiar. Existem pessoas que estão passando aflição na saúde, mas Deus está dizendo: eu te livro da aflição na saúde. Existem pessoas que estão passando aflição financeira, não está conseguindo pagar as contas, está tendo dificuldade de pagar as contas, está tendo dificuldade de guardar dinheiro, e você olha para um lado, olha para o outro e diz: meu Deus, o que é que eu faço? Aflições financeiras. Mas Deus está falando: você está passando pela aflição financeira, mas eu vou te dar livramento. Aquela multidão estava assim, passando por uma aflição. Todos estavam com fome. Todos estavam com fome, a multidão estava faminta. Os discípulos chegou para Jesus e disse assim: Jesus, dispensa a multidão, porque todos estão famintos. Mas Jesus não dispensou a multidão, porque Deus não dispensa a multidão de barriga vazia. Deus só vai dispensar a multidão de barriga cheia. Deus não deixa ninguém de barriga vazia. O Senhor trará a providência. Como disse o salmista: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. A providência sempre chega. A providência sempre chega. Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus está mandando, eu estou entregando. Alguém está recebendo esta palavra aqui como resposta de Deus. Então a multidão estava faminta, e o que aconteceu? Jesus disse assim: o que vocês têm para comer? Aí chegaram para Jesus e disseram: olha, Jesus, a única coisa que temos aqui para comer é 5 pães e 2 peixes. Não era 2 peixes, eram 2 peixinhos. Total diferença, né? Ó, o peixe, o tamanho do peixe. A Bíblia fala que eram peixinhos, eram peixes pequenos. Não era peixe grande, não era peixe médio, era 2 peixinhos pequenos. Mas eu gosto do nosso Deus, eu amo o nosso Deus, porque Deus pega coisas pequenas. Era apenas 5 pães, era apenas 2 peixinhos, mas Deus olhou e falou: é com esse pouco que eu vou fazer o milagre, é com esse pouco que eu vou fazer. Deus usa coisas pequenas, meus amigos e amigas. Por isso que eu sou pequeno na presença de Deus. Me usa, Pai, na tua presença, porque eu sei que o Senhor pega coisas pequenas para usar. Nós somos pequenos, mas Ele é grande. Ele é grande, Ele é grande. Resultado: pegaram os 5 pães e os 2 peixinhos, colocou na mão daquele que resolve, colocou na mão daquele que administra, colocou na mão daquele que multiplica, colocou na mão daquele que faz acontecer, colocou na mão de Jesus. Quando chegou na mão de Jesus, Jesus agradeceu e começou a repartir. Na medida que ele repartia o pão e entregava o peixe, aquilo que era aflição se tornou milagre. Na medida que ele entregava pão, entregava peixe, aquilo que era aflição se tornou resposta, se tornou milagre, se tornou providência, se tornou saída, se tornou bênção sobre a vida de cada um. E se cumpriu o salmo que nós lemos agora, se cumpriu esse salmo aqui, 34 verso 19: muitas são as aflições do justo. Ou seja, aquela multidão estava passando por uma aflição, a escassez da comida, mas o Senhor deu livramento.
O Senhor deu livramento. E sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que esse Jesus não mudou. Esse Jesus continua o mesmo, e Ele está presente em nossas vidas, multiplicando, multiplicando, multiplicando. Deus vai multiplicar saúde, Deus vai multiplicar prosperidade, Deus vai multiplicar os seus bens, Deus vai multiplicar na tua família, Deus vai multiplicar os seus ganhos, Deus vai multiplicar a sua fé, Deus vai multiplicar a sua esperança, Deus vai multiplicar a sua estrutura emocional, Deus vai multiplicar o seu intelecto, Deus vai multiplicar a sua inteligência, a sua sabedoria, Deus vai multiplicar o amor na sua casa, Deus vai multiplicar a união. Quantas coisas Deus vai multiplicar? Tudo será multiplicado. Livramento de Deus chega hoje para você, chega hoje para você. Tem alguém aqui que pode tomar posse dessa palavra? Diz assim: eu recebo o livramento de Deus. Coloca nos comentários: eu recebo o livramento de Deus. Se você não confirmou o seu gostei ainda, confirma o gostei. Clique em gostei. Você está gostando dessa palavra? Deus está falando com você? Confirma o seu gostei, toma posse de vitória. Deus está contigo, te dando livramento, amém? São 3 livramentos que Deus está dando para você hoje. Livramento na família, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Livramento na tua saúde, toda doença está batendo em retirada agora, em nome de Jesus. E toda doença que iria acontecer daqui a um mês, toda doença que iria acontecer daqui a um ano, não vai acontecer, porque Deus está neutralizando todo espírito que causa doenças e enfermidades. E número 3, livramento de Deus nas suas finanças. Esse dinheiro que você recebe todo mês vai render. Eu recebi um testemunho de uma irmã dizendo assim: pastor Bruno, glória a Deus, o botijão de gás da minha casa está rendendo. Eu faço bolo, eu faço comida, já se passou vários meses e o botijão não acabou. E eu falei: é isso mesmo, é porque a senhora é fiel ofertante na igreja Nascidos para Vencer. É porque a senhora é fiel ofertante nessa igreja que Deus colocou na terra. Mas eu tenho recebido muitos e muitos testemunhos em áudio. São muitos testemunhos de cura, testemunhos de bênção financeira. Eu vou começar a voltar a colocar. Quem lembra da época que eu colocava os áudios, os testemunhos aqui? Eu vou começar a voltar a colocar os testemunhos novamente, porque isso fortalece nossa fé. Então eu tenho recebido muitos e muitos e muitos testemunhos de curas, testemunhos de portas que se abriram, testemunhos de causas que estavam presas, que foram desatadas. Então esse é o poder da oração, esse é o poder do livramento de Deus, amém? E nós vamos permanecer nessa mesma fé. Por isso que eu peço a todos vocês: compartilha, clique em gostei, faça parte desse exército de oração, porque juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Vocês não têm noção do quanto é forte as nossas orações unidas aqui nesse canal. Por isso que muitas pessoas estão recebendo milagres, recebendo vitórias, porque as orações têm efeito no céu, amém? Vamos fazer a nossa segunda oração agora, com muita fé, com muita confiança em Deus. Coloca aqui nos comentários qual o livramento que você mais precisa na sua vida. Nós vamos interceder nesse instante. Oremos ao Senhor. Deus, Tu és o Senhor do livramento. Tu és o Senhor que corta os laços e desfaz os embaraços. E nesta oração nós estamos aqui para falar com um Deus que faz, um Deus que responde, um Deus que é fiel, um Deus que responde também à nossa fidelidade e às nossas orações. E nós estamos aqui, Senhor Deus, com um coração repleto de fé, pelas coisas que o Senhor tem feito na vida de milhares de pessoas que têm acompanhado este canal de oração. E não é por causa de nós, é por causa do Teu poder, que é infalível, o Teu poder que é eterno, o Teu poder que é soberano. E eu quero te pedir, Senhor Deus, 3 livramentos na vida do Teu povo nesse momento. Livramento na família, que nenhum mal venha suceder
e nem praga alguma chegue na casa dos teus filhos e das tuas filhas. Livramento na saúde, não permita, Senhor Deus, que nenhuma doença se aproxime desta casa. E se por acaso existir alguma enfermidade, que o Senhor repreenda, que o Senhor expulse todas as doenças e que haja saúde, em nome de Jesus. E livramento financeiro, Senhor, que o Senhor conceda livramento nas finanças, que o Senhor prospere da direita, da esquerda, por detrás e por diante. Que tudo que a tua serva e o teu servo venha fazer, aonde ele colocar a mão, o Senhor prospere de forma gigantesca e o teu nome seja exaltado, glorificado nesses livramentos que o Senhor já começou a realizar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nós selamos e confirmamos esta oração na terra e nos céus. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a nossa vitória por intermédio do poder que há no santo nome de Jesus. Nunca se esqueça, você nasceu com um propósito. Você nasceu para vencer, viver toda a promessa de Deus. E a bênção do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus, fiquem todos com Deus e até breve na nossa oração da manhã. Que Deus abençoe sempre.